Oi pessoal, tudo bem? Chegamos então à nossa terceira aula do workshop para dentistas recém-formados. Então, se você está aqui, eu acredito que ou você tenha se formado recentemente ou você ainda está no caminho para se tornar um dentista. De uma forma ou de outra, eu acredito que esse workshop ajudou bastante você em alguns pontos e a aula de hoje também vai ajudar. Nós vamos falar sobre os materiais mais utilizados no consultório. Eu quis trazer isso para vocês porque quando a gente está na faculdade, a gente compra um monte de material, mas alguns desses materiais são instrumentais que a gente reutiliza, outros são materiais para consumo, outros a gente usa em turma. Então, quando a gente traz todos esses materiais para o consultório, a gente pensa, ué, será que eu preciso de tudo isso? Vai depender muito de onde vocês vão trabalhar e de como vocês vão trabalhar. Por exemplo, se vocês trabalham por porcentagem ou por diária, dificilmente vocês vão ter que levar os materiais. Vocês são contratados por alguém que já possui esse material na clínica. Então vamos para uma realidade onde muito provavelmente você vai ter que levar seus materiais. Por exemplo, quando você abre o seu consultório ou quando você aluga um espaço e leva seus pacientes para esse espaço. Geralmente, nessas situações, vocês precisam fazer uma compra de materiais e levar para o local. Outro ponto importante é que nós não vamos falar de especialidades, por exemplo, endodontia, uma lista enorme de materiais, prótese, uma lista enorme de materiais. Não, a gente vai ficar na clínica geral, que é a realidade da maioria de vocês do momento, né? E acredito que se vocês forem seguir uma especialidade, vocês já vão ter o norte de quais materiais vão poder comprar para essa especialidade. Eu fiz então uma listinha de vários produtos, eu vou usar a minha colinha porque eu não vou lembrar de todos eles e vou comentando com vocês sobre cada um, certo? E antes que a gente vá por procedimento, eu quero começar com vocês com aqueles materiais que nós vamos usar sempre, em todos os procedimentos, seja uma avaliação, seja uma profilaxia, seja uma cirurgia, vocês sempre vão começar com aquele paciente usando a maioria desses materiais. Então vamos lá, eu gosto de, antes de começar o procedimento, dar um potinho, um copinho, aqueles descartáveis, com um pouquinho de Periogard para o paciente bochechar. Por quê? Duas coisas. Para diminuir a contaminação, depois quando a gente vai fazer profilaxia ou vai usar ultrassom, solta muito aerossol e eu prefiro ter ali pelo menos o Periogard para dar uma controlada. Então para isso vocês precisariam ter o copinho de plástico, o Periogard, ou, enfim, a clorexidina a 0,12%, dá para comprar de outra marca ou mandar manipular, enfim. Tem gente que compra de litrão, ajuda bastante a economizar também. Falando de clorexidina, a gente pode pontuar também a clorexidina 2%, que vocês podem ter, pode comprar pouco, porque usa muito pouco, né? Mas é legal ter para usar antes de cirurgia ou de algum procedimento crítico para limpar lábios e pele. Eu gosto também de usar essa clorexidina para descontaminar a prótese que vem do laboratório. Se for fazer algum aparelho, tipo um disjuntor de raspa para uma criança, vem do laboratório sujo, né? É sempre bom passar uma clorexidina antes de entregar para o paciente. Passa ali a clorexidina 2%, passa uma aguinha, porque o gosto é forte, e depois devolve para o paciente, para ele provar. Aqueles materiais básicos de sempre, então, sugador, jacaré, babador. Jacaré eu tenho 3, eu acabo usando um, eu passo álcool a cada atendimento e reutilizo aquele mesmo no dia a dia. Assim que eu limpo a bancada, eu já limpo o jacaré e boto ali. Mas vai que perde, vai que estraga, então tenham pelo menos uns 3. Sugador, a gente usa muito, um a cada paciente, às vezes cai no chão, tem que jogar fora, então assim, é algo que precisa ter bastante. Mas cuidado com esse bastante, não precisa comprar 3 sacos de sugador. Vocês não vão atender 300 pacientes no primeiro mês. Então, assim, vai de leve, às vezes é melhor economizar um pouco no sugador, comprar o sugador em menor quantidade e investir um pouquinho mais numa resina melhor, por exemplo. EPI, pode se preparar para comprar bastante, touca, máscara, luva. Vocês vão perceber que no começo a gente troca muita luva. Porque o que acontece? A gente esquece, encosta num negócio sem querer. Aí o negócio depois tu limpa, mas tu não pode voltar com a luva pra boca do paciente. Gente, eu acho que eu já gastei uma caixa inteira de luva nesses primeiros meses só de trocar. Tipo, luva que não precisava, mas é porque eu encostei em alguma coisa errada ou cocei a cabeça sem querer, no fim, acontece, tá? A gente tem que cuidar, mas acontece. Então a luva vai bastante.
plástico filme, sacolé para passar em volta da cadeira, para colocar no pegador do refletor, álcool 70 e borrifador, aquele borrifadorzinho que a gente tinha na faculdade para limpar o box. A mesma coisa, pode comprar e compra um bem bom, tá? É uma coisinha tão besta, mas que se tu tem um borrifador ruim na hora de limpar, na correria do dia a dia, não borrifa direito e acaba atrasando. Então, o que vocês puderem fazer para otimizar o tempo de vocês, façam. Papel toalha, que é uma coisa que na faculdade já vinha pronto, mas se você vai abrir o seu consultório, você vai precisar repor o papel toalha, então pode pôr na lista. Trio clínico, eu penso assim, quantos pacientes eu vou ter no dia? 5, então eu tenho que ter 10. Por quê? Se cai no chão, se acontecer alguma coisa, vocês têm um extra para cada paciente. Ou, se termina o dia e você não consegue lavar e autoclavar todos a tempo, no dia seguinte você vai ficar sem instrumental. Então eu gosto de ter sempre reserva. Se por um acaso não deu tempo, aconteceu alguma coisa, a autoclave estragou, sei lá, acabou o detergente enzimático, vocês têm material estéril prontinho. Eu gosto de colocar os trios na bandejinha, principalmente quando é um atendimento com mais de um procedimento. O que vai usando eu já vou botando na bandeja, porque se a gente coloca em cima do babador e o instrumental tá molhado de saliva, o babador vai abrindo, fica uma coisa muito desagradável. Se o paciente olha pro lado, tá uma zona. Então eu gosto de deixar na bandejinha, que o que eu uso eu boto na bandejinha. Não vou usar mais, boto na bandejinha. Ponto da tríplice descartável. Se vocês não gostam de ficar trocando aquele canudinho que eu acho que dá um trabalhão, ou se vocês não têm a ponta da tríplice de metal o suficiente para ficar trocando a cada atendimento, compra a descartável. Coloca esse valor no preço da tua consulta que vai facilitar a tua vida. Tu vai ter a consciência de que tá usando algo descartável, que se encostou na boca não tem problema, se respingou na boca não tem problema, vai pro lixo. Eu sou um pouco chata com essas coisas de esterilização. Depois da pandemia eu fiquei bem paranoica com isso. Mas na verdade não é paranoica. É que a gente tem que pensar que o paciente está pagando por aquele atendimento. E mesmo se ele não tivesse, ele tem o direito de que a gente use as coisas certinho, né? Então, assim, eu sei que quando a gente sai da faculdade, a clínica popular, esses lugares onde a gente trabalha que pagam mal ou que cobram barato do paciente, acabam não esterilizando coisas que era para esterilizar, reutilizam papel para esterilização. Gente, usa lá o detergente, o potinho com detergente por 5 dias. É um negócio bizarro. E às vezes a gente acaba indo para esse mundo e esquece dessa noção de contaminação com o paciente e com a gente. Então, prestem sempre atenção nisso. Se vocês estão indo para um caminho onde parece que aquela coisa, não tem problema, é só... Não, gente, tem sim muito problema. A gente nunca vai saber se essa pessoa tem uma doença e ela não te falou. Então a gente tem que tratar os pacientes como se todos tivessem uma doença transmissível. Filme radiográfico, se onde você atende faz radiografia, né? Algodão, gaze. Gente, cuidado na hora de comprar o algodão. Se certifiquem de que vocês estão comprando uma marca macia, porque tem uma marca, eu não lembro o nome, mas é um potinho, um saquinho laranja com azul, eu acho. Vem muito duro o algodão, a gente vai colocar na boca, ele não modela conforme a mucosa, fica bem complicado de usar, eu joguei fora. E o espelhinho de mão, eu sempre entrego o espelho na mão do paciente e digo, o que te incomoda? O que tu quer mudar no teu sorriso? O que tá acontecendo? Por que tu veio aqui? Quando tu dá o espelhinho na mão do paciente, ele vai olhar e ele vai lembrar das coisas pra te pontuar. Porque às vezes ele vai na consulta, tá meio distraído com alguma coisa, tá meio nervoso e chega em casa depois e, putz, eu não mostrei tal coisa. Então é bom pro paciente e para vocês economizarem também tempo de ele ter que vir para um retorno ou ligar de novo pedindo para falar contigo, já deem isso no começo. Bom, esses materiais vocês vão ter que usar em tudo, então assim, comprem sem medo, tá? Com cautela, mas sem medo. Agora vamos falar de profilaxia, que é um procedimento que com certeza todo mundo vai fazer. Ultrassom. Se o local não tiver ultrassom, gente, procurem um local com ultrassom, porque, não sei. Quem não gosta de pério ou quem não é periodontista não vai querer fazer mais raspagem com cureta. Então, assim, ultrassom é vida. As curetas tem que ter e tem que saber usar. Porque o que acontece? Alguns pacientes realmente não suportam o ultrassom por conta da sensibilidade
E aí você não tem o que fazer. Já pensou se o paciente disser, não, eu não aguento, não dá. Então você quer mandar ele embora? Vai deixar ele com tártaro? Não. Pega a cureta, respira fundo e vai lá. Então assim, eu preciso ter as 12 curetas, são 12, acho, nem lembro mais. Todas as curetas, Gracie, de 5 a, acho que é 14, 16, não sei mais. Precisa de tudo isso? Não. Olha, com 3 curetas bem afiadas, você já consegue fazer basicamente tudo. Até porque se você receber um paciente com muito tártaro, com uma condição periodontal grave, vocês não vão atender, vocês vão mandar pro pério. Entendeu? Então, assim, não adianta querer fazer milagre supragengival. Se o paciente chegou com uma situação crítica, é sub, e aí não é clínico geral que vai fazer. A pedra Norton para afiar muito bem essas curetas, porque às vezes não é a raspagem que é difícil, é a cureta que tá mal afiada. Fio dental, eu gosto de ter no consultório tanto de rolo quanto de haste. Sempre mostro de haste por aqui, né? Escovinha Robinson e, gente, por favor, compra uma macia. Assim, eu sei que a dura é R$2 e a macia é 7, quase 8, mas assim, faz tanta diferença na hora de fazer a profilaxia. Tu tem certeza de que não tá machucando a gengiva do paciente? Eu gosto de ir bem na gengiva com a escovinha Robinson, porque se o paciente não escova na cervical em casa, agora ele vai escovar. Junto com a pasta profilática, quando o paciente tem manchas ou é fumante, eu gosto de colocar junto a pedra pomes, então eu boto no Dapen um pouquinho de pasta profilática e um pouquinho de pedra pomes. Potinhos Dapen vocês têm que ter vários porque esteriliza o pote Dapen. Por mais que muitos não esterilizem, o pote Dapen é para ser esterilizado. O flúor, minha dica é que vocês comprem aqueles que são de 1 minuto de ação. É muito mais confortável para o paciente usar o flúor de 1 minuto do que ficar lá 4 minutos com a boca aberta esperando, com a boca cheia de algodão, com o sugador ali, ele não aguenta mais ficar de boca aberta. Então é muito melhor e otimiza o tempo de atendimento e não é tão mais caro o de 1 minuto. Só cuidem com a marca, porque alguns de 1 minuto são muito consistentes, é difícil de espalhar, sabe? Eu aplico flúor com cotonete. É vida. Porque quando a gente aplica com a espátula, desperdiça muito. E com o cotonete ele é menorzinho, ele vai bem no dente, vai bem onde tu quer colocar. Gente, deixa eu fazer um adendo. Quando vocês forem fazer a aplicação de flúor, sequem bem o dente. Seca tudo, deixa tudo sequinho. Seca a mucosa também, para não ficar subindo saliva. Seca tudo. Para o flúor encostar bem no dente. Por favor. Eu lembro que na faculdade eu não sabia disso, não foi falado várias vezes como que fazia, assim, até pra entrar na cabeça do aluno. Então eu fazia uma molhaceira. Na verdade, eu não fazia aplicação de flúor na faculdade, a gente não fazia isso. Mas daí depois na unidade de saúde a gente fez, e aí lá na unidade de saúde que a professora da unidade ensinou a gente. Então vamos lá. Restauração. Começa pelo kit TDV e deixa tudo cortadinho. Todas as matrizes cortadinhas, fita de poliéster cortadinho, cunha, já deixa umas afiadinhas, sabe? Que tira um pedacinho dela com a lâmina de bisturi para ela ficar mais fininha. Já deixa umas prontinhas assim. Papel carbono, deixa cortadinho. Tudo que for de miudeza para restauração, já deixa prontinho para não ficar contaminando as coisas durante o procedimento. Já pensou? Pega o potinho de matriz, abre, puxa e corta. Meu, já fez uma sujeirada lá. Então já deixa tudo cortadinho. Não esqueça de repor as coisas quando elas começarem a acabar. Porque às vezes a gente deixa pra repor depois e só vai lembrar na hora que tá com o paciente com a boca aberta e tu precisa pegar, precisa muito daquilo e não tem mais. Então assim, olhou o material, tem as últimas 5 cunhas, pega na hora um papel ou celular e anota. Eu tenho um grupo comigo mesmo onde eu anoto os materiais que precisa comprar e vou colocando lá. Assim que eu chego em casa, eu pego e boto na maleta. Se vocês não fazem isso, vocês não vão conseguir controlar o estoque de vocês. Claro, se um dia vocês estiverem nadando no dinheiro, vocês vão poder comprar material para 2 anos. Mas agora que a gente compra de pouquinho em pouquinho, se certifiquem de controlar o estoque dessa forma. Viu que tá acabando? Já anota. As brocas, eu uso muito as carbides, eu uso mais a 2CA, 3CA, 4CA e 6CA. Então assim, tendo umas 2 de cada, tá show.
ácido fosfórico, pode comprar um, quando começar a acabar, comprar outro. Lençol de isolamento, grampos. Os grampos eu não esterilizo mais naquela caixinha de grampos, sabe? Eu esterilizo um por um. Por quê? Quando a gente coloca naquela caixinha, vira um emaranhado de grampo, entrar um no outro e fica uma zona, não acha nada. Além disso, a gente toda vez vai ter que lavar todos os grampos, esterilizar todos os grampos, não é prático. Então eu deixo separadinho um por um, deixo numa caixinha todos os grampos e eu procuro qual que eu quero usar, com todos eles selados. As espátulas de resina, da preferência de vocês, também não esterilizem na caixa, esterilizem elas separadinhas, aí vocês usam só as que vocês querem. Fotopolimerizador, se a clínica que você trabalha já tem, não precisa. Mas se você vai abrir o consultório, obviamente vai precisar. No local onde eu alugo, tem fotopolimerizador. Kit de resinas, eu sempre falo no story, vocês sempre perguntam, né? Eu indico que para os primeiros atendimentos comprem a Z250 da 3M. Até tem um kitzinho da 3M, que é o que eu comprei. Tem algumas Z250, tipo A1, A2 e A3, as principais. E tem duas Z100. Então, assim, dá pra fazer várias restaurações, fazer umas misturinhas ali de camadas, enfim. E já vem com adesivo também. Agora, no começo, dá pra usar o adesivo universal. Se vocês forem pra estética, aí vocês pensam em um padrão ouro, de 3 passos, de 2 passos, enfim. Mas, pro começo, universal tá tranquilo. Gente, agulha e anestésico é uma coisa que eu não compraria horrores sozinha. Eu compraria uma caixa e dividiria com alguém. Por quê? Tu vai comprar uma caixa com 100 agulhas. Nossa, meu Deus, fazer 100 anestesias no primeiro mês é... Sabe? Então, assim... eu comprei e dividi com uma amiga. A gente dividiu metade da caixa de anestésico para cada uma e metade das agulhas também. Até porque a agulha tem que ter a curta, a média, a longa. E aí, complicado, né? Dá até pra dividir em 3, gente, se bobear. Outra coisa, os anestésicos, eu tenho mepivacaína e lidocaína. Eu tenho menos lido porque dificilmente eu atendo grávida, criança, enfim. E para os pacientes adultos eu uso mepivacaína. É bom vocês terem alguns anestésicos sem vaso para poderem fazer alguns procedimentos mais críticos em pacientes com comorbidade, que precisaria de um anestésico sem vaso. Mas assim, é mais difícil acontecer, gente. Geralmente acaba vencendo os anestésicos sem vaso. Mas é importante ter, né? Então, às vezes dá pra se juntar num grupo do WhatsApp de vocês com os amigos da faculdade e comprar uma caixa e dividir, sabe? Microbrush, pode comprar que vai usar, principalmente se vocês fazem clareamento. Quando faz clareamento no ao longo do curso, eu até mostro isso, eu uso 3 microbrushes no mínimo por clareamento. Ionômero de vidro, resina flow, isso tudo ajuda bastante no dia a dia clínico. Eu uso bastante a Flow para preenchimento de cavidade. Pontas de polimento, eu gosto da American Burrs, eu uso aquele kit padrãozinho, sabe, com 3 cores e 2 pontas de cada cor. Para as pontas de acabamento, para as pontas diamantadas, eu gosto de ter 3 esféricas, 2 de chama, 2 de pera. E aí vocês comprem, por exemplo, 2 de granulação alta, 2 de granulação média, 2 de granulação fina, enfim, sabe? E aí assim vocês vão ter todas as granulações, mas, por exemplo, não precisa ter vários tamanhos de pera. Vocês podem ter um tamanho de pera com várias granulações, sabe? Isso vocês vão sentindo durante os atendimentos. Qual ponto eu uso mais? Essa que tu usa mais, tu pode comprar mais variedades, mais tamanhos ou mais quantidades. Isso vocês vão sentindo. Então, assim, atende ali 1 mês, 2 e depois faz aquela big compra de materiais. Falando de cirurgia, vocês não vão comprar tantos materiais de consumo. São mais os instrumentais mesmo que a gente já tem da faculdade, né? Mas falando de materiais de consumo, soro, vocês vão precisar, clorexidina, que a gente falou no começo da aula, fio de sutura, lâmina de bisturi e campo estéreo. Basicamente isso. Os instrumentais vocês podem esterilizar separados, não esteriliza aquela caixa gigante de cirurgia. Esteriliza um por um, vocês vão saber o que vocês vão usar. Por exemplo, vai extrair um terceiro molar superior esquerdo. Vai pegar o fórceps do superior direito? Não, gente. Esteriliza só o que vai usar. Então, por isso que o ideal é esterilizar individual. Assim vocês não ficam desgastando o material à toa, vocês não ficam com aquela bagunça na mesa, porque na faculdade a gente tinha a mesa gigante de cirurgia, né? Agora não, é diferente, vocês não vão ter um super espaço.
Materiais de consumo que também precisa anotar para comprar: alginato e gesso. Comprem um alginato bom, porque nos primeiros atendimentos, nas primeiras moldagens, vocês vão se enrolar um pouco sozinhos. Então, assim, não pega alginato de presa rápida, porque até tu manipular, já pegou presa e já era, vai pro lixo, vocês vão acabar desperdiçando. Então, para esse início, compra um alginato bom. Eu gosto daquele Drogan da Zermax, sabe? Silicona vocês vão comprar se vocês forem fazer esses procedimentos. Então, assim, não compra silicona agora para os primeiros atendimentos. Depois vocês comprem caso forem fazer algum procedimento que precisa do material. Grau cirúrgico e fita protoclave, sempre. E, gente, um extra aqui, ó, marcadores de materiais de uma cor que só você vai ter. Se você trabalha num lugar onde vão ter outros dentistas trabalhando, a probabilidade de alguma coisa sumir ou se perder ou misturar no material de alguém é muito comum. Se você comprar um marcador de materiais rosa ou azul, ou sei lá, branco, vai ser quase um aval para tu dizer, pega aí meu material, porque com certeza o outro dentista também vai ter ou azul ou rosa. Então, assim, pega uma cor bem diferente, tipo laranja, amarelo, verde neon, sei lá, para poder marcar. Ou aqueles adesivos da etiqueta com o nome de vocês, aí não tem erro. É um pouquinho mais caro, mas não tem erro. Algumas considerações sobre urgência. Eu tenho um kitzinho para urgência caso precise abrir algum dente. Eu deixo uma ponta diamantada ali, esférica, para fazer a abertura. Depois uma broquinha sem a ponta ativa, uma ponta sem a ponta ativa. Uma lima 10, hipoclorito, tricresol, CIV e o Enduice quando precisa para fazer teste de vitalidade, eu também tenho no consultório. Então, assim, gente, eu acho que é isso. Esses são os materiais que vocês precisam comprar imediatamente, assim. Observem as minhas considerações sobre cada um para que vocês não comprem grandes quantidades sem necessidade. E se eu falei alguma coisa aqui e você pensa, eu acho que eu não vou usar, nem compra, vai pro consultório primeiro, vê qual que é a tua demanda, porque, por exemplo, vai que tu compra 3 alginatos e tu nem vai fazer modelo de clareamento. Vai usar o alginato pra quê? Não vai fazer um modelo de estudo do paciente, assim, pra nada, né? Então, vão primeiro trabalhar, sintam a demanda dos pacientes de vocês e aí sim vocês fazem a super compra. Gente, essa aula de hoje foi mais objetiva, assim, prática, né? Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês. E agora vamos ao que interessa, que é sobre o nosso curso, que vai estar cheio de conteúdo para vocês. Se vocês gostaram do workshop, eu tenho certeza que vocês vão adorar o curso. O objetivo do curso não é só dar dicas de atendimento, mas também trazer para vocês a minha opinião sobre cada tipo de trabalho que a Odonto oferece. Então, no curso a gente vai conversar sobre tudo, desde o CRO até o pós-venda do atendimento. Eu vou falar sobre a clínica popular, sobre diária, porcentagem, sobre saúde pública, trabalhar no SUS. Eu vou falar sobre várias coisas, sobre as possibilidades que vocês têm para trabalhar, não é? Vamos falar sobre finanças, diferença de pessoa física e pessoa jurídica, como é que é a contabilidade se eu for atender por pessoa física, se eu for ser pessoa jurídica, o que eu tenho que fazer, qual vale mais a pena, em qual situação vale mais a pena, bem legal. Também vai ter uma aula sobre gestão financeira, sobre precificação, que eu sei que vocês ficam perdidos na hora de botar o preço, e isso é normal. Mas tendo essa orientação, vocês vão conseguir precificar o produto de vocês, o trabalho de vocês, e vocês vão conseguir ter mais segurança para passar isso para os pacientes, porque vocês vão conseguir ver quanto dinheiro está envolvido nas coisas. O preço que você vai passar para o paciente não é só o seu lucro, tem muita coisa por trás e a gente precisa saber para não perder dinheiro e não pagar para trabalhar. Também temos módulo de marketing, onde eu vou falar sobre Instagram, sobre gestão de tráfego, sobre identidade visual, sobre nicho de pacientes. Vou dar algumas dicas para vocês, alguns insights que eu tenho também. Teremos aulas bônus de clareamento. Muitos de vocês não tiveram clareamento de consultório na faculdade, procedimento prático. Eu vou mostrar para vocês passo a passo do que tem que fazer. Vou passar para vocês meu protocolo para sensibilidade também, o que eu tenho feito no consultório para os meus pacientes que se queixam disso. Vou trazer uma aula sobre resinas do tipo bem prática mesmo. Quer atender esse, compra essa resina. Quer fazer desse jeito, usa essa resina. Na hora de escolher uma cor tal, usa essa resina. Qual é a diferença da cor A pro B, pro D, pro E? O que quer dizer isso nas resinas? O que quer dizer o 1, o 2, o 3?
Por que tem uma letra O, às vezes, no nome da cor da resina? Então vamos desmistificar isso. Também sei que vocês confundem muito microhíbrida, nanoparticulada, híbrida, microparticulada. Qual é a diferença? Qual que é para anterior, qual que é para posterior, qual que tem polimento bom, polimento ruim? Então, gente, isso eu também vou trazer para vocês. Dentre outras coisas, tá? Que vão ter no curso. Vou falar sobre mercado saturado. Que mais? Gente, sei lá, tem muita coisa. Sério, muita coisa. Vocês vão, olha, se preparem porque vai ter conteúdo. Queria muito que vocês se atentassem na abertura das vagas, que começa hoje. Hoje, durante a live. Às 8 horas eu vou fazer uma live rapidinha para tirar as dúvidas de vocês sobre o curso e em seguida eu vou abrir as inscrições. As primeiras 24 horas vão ter desconto, depois disso vai para o preço normal. Então, se você tem interesse em comprar o curso, aproveite e compre nas primeiras horas para garantir esse desconto. Outra coisa, as vagas são limitadas, porque como é meu primeiro lançamento, eu preciso fazer as coisas com calma e poder atender as demandas de vocês, as perguntas, enfim. Então, não vai ser uma turma muito grande. Por isso, se inscrevam o mais rápido possível, certo? Para não perderem a oportunidade. Se vocês ainda estão com dúvidas quanto a participar ou não do curso, estejam na live hoje às 8 horas que eu vou tirar as dúvidas de vocês sobre isso. E é isso, gente. Se baseiem pelo workshop. O que vocês aprenderam por aqui foi útil para vocês? Se sim, lá tem muito mais. Joia? Muito obrigada a todos que participaram, que estiveram aqui comigo no workshop. E vai ser um prazer estar com vocês logo mais. Um beijo e até logo!